rosa está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Deus abençoe a você uma vez mais, querido ouvinte, quando estamos chegando até você com este programa, um programa que tem o único objetivo de levar a cada um dos ouvintes essa mensagem, uma mensagem que produz fé e fé de arrebatamento. Nosso compromisso é com as Escrituras, com o assim diz o Senhor, pregando a palavra sem tirar e sem acrescentar, mas permanecendo fiel àquilo que Deus tem deixado para mim e para você, não tirando, não acrescentando, porque perde-se a salvação por tirar da palavra ou por acrescentar. Então, amado ouvinte, esse programa ele tem o único objetivo de vos anunciar toda a palavra, todo o conselho de Deus, e agradecemos por sua audiência. Agradecemos por esse momento que você dedica em parar, ouvir e assim examinar a tua vida de acordo com a palavra. Que esse programa possa ser uma bênção na sua vida, é a nossa oração, e que Deus te abençoe com todas as bênçãos celestiais, tanto no natural quanto no espiritual, que você seja grandemente abençoado em mais essa oportunidade. Nós vamos falar sobre um tema, conferência com Deus, e nós vamos ler a palavra de Deus em Isaías capítulo 1, verso 14, mas antes da leitura, nós vamos ouvir o nosso hino. Com esta solidão, em seu rosto transparece a dor do coração. Como prisioneiro triste disfarçando em livre, caminhando em toda pressa sem ter onde ir. Chora sem que alguém te vê, isto é natural. De alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Contudo há uma esperança, tu podes ser livre. Livre, 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 livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás
desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Contudo há uma esperança, tu podes ser livre. Livre, 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 livre. Hoje eu sou livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faço uma aliança. Tu nasce tal como criança e serás livre. Livre. Hoje sou livre. Livre, livre, livre. Eu sou livre. Livre. Isaías capítulo 1, verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amado ouvinte, queremos falar nessa oportunidade sobre esse assunto, uma conferência com Deus. E nós vemos que Deus pediu àquele povo que fizesse o sacrifício, levasse um cordeirinho e tudo mais. Era o requerido por Deus, o estabelecido por Ele. Mas chega o ponto de Deus perguntar para aquele povo de Israel, quem pediu que vocês viessem aqui? Quem requereu de vocês vir à minha presença fazer o que vocês estão fazendo? Eles poderiam dizer, bem, o Senhor pediu, e aqui estamos fazendo, cumprindo. Não era isso. Deus estava perguntando quem pediu para fazer dessa maneira que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo sem sentimento, ficou um ritual. Não há sentimento nenhum, virou uma tradição, vir e oferecer o cordeiro e guardar luas novas e tudo mais. Não. Deus diz, eu estou cansado, eu estou sofrendo com isso, eu não suporto mais a maneira de vocês. Antes cuidava de um cordeiro sem mancha, sem mácula, muito bem cuidado para trazer. Agora já estavam comprando no templo. Então, amado ouvinte,
eu creio que esse é o momento quando nós precisamos de uma conferência com Deus. Uma conferência quer dizer conferir, ver se está certo, averiguar, verificar onde combina e onde diferencia. É uma reunião de extrema importância, uma conferência. E mesmo falando no natural, já tivemos várias conferências, homens importantes tendo conferência, por exemplo, houve uma em Genebra, em Paris, conferências da ONU, e então o homem escolhe um lugar ali onde vai haver aquela conferência. E é para ver onde combina, onde diferencia, averiguar, conferir. É uma reunião de extrema importância. E eu creio que esse é o momento de termos uma conferência com Deus para ver, de acordo com a sua palavra, onde estamos, a nossa vida ainda diferencia da sua palavra. Agora, para que são realizadas conferências? Qual é a razão dessas conferências elas estarem acontecendo? Tem que haver uma razão, ou eles não teriam uma conferência. Eles têm que chegar a uma certa decisão acerca do que vão fazer. É para isso que serve uma conferência. É para tomar uma decisão. Ali são tomadas de decisões. Homens de diferentes lugares, diferentes opiniões, e levantam assuntos e coisas e vão tratando daquilo. E então eles precisam se reunir para então ali realizar aquela conferência e então tomar uma decisão do que eles vão fazer a respeito. Esse é o objetivo de uma conferência. É para isso que há uma conferência. Então, amado ouvinte, agora eu creio que nesse dia, nesse momento, nessa oportunidade, seria um bom momento para termos uma conferência com Deus e ver a nossa vida onde ela ainda está diferenciando da vontade de Deus, da palavra de Deus. Por exemplo, quando a palavra de Deus nos diz que há somente um só Deus, uma só fé, um só batismo, eu quero ver se a minha vida está preenchendo esse requisito da palavra. Se eu tenho em minha vida esse um batismo. Então eu quero ver onde a ordem foi dada, onde foi cumprida, como foi feito, porque eu quero exatamente aquilo. E hoje, nessa oportunidade, nessa conferência com Deus, eu quero ver, averiguar onde está combinando e onde está diferenciando. Então nós vamos ver que lá em Mateus 28:19, Jesus deu uma ordem que ela seria cumprida futuramente. Lá em Mateus 28:19 não houve nenhuma pessoa sendo batizada, era uma ordem para que quando fossem batizar citassem um nome, fosse citado um nome, que é sobre todo nome e não há outro nome que perdoa pecado e que salva. E então não houve batismo. Lucas 24:45, Jesus aparece aos discípulos, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras e disse a eles que pregassem, batizassem em seu nome, pregassem o batismo, o arrependimento, o perdão de pecados, fosse pregado em seu nome. E enviou-os a Jerusalém, dizendo: vão em Jerusalém, esperem lá até do alto ser cheio do Espírito Santo. Eles foram, obedeceram. Atos 2, desce o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, e então, a partir de Atos 2, 36, 37 e 38, nós vamos ver ali, em uma curta pregação de Pedro e os demais apóstolos, estando ali também cheios do Espírito Santo, ali quase 3.000 almas são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E não há nenhuma pessoa na Bíblia batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós temos em nossos dias
a maioria das igrejas batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficando na ordem de Jesus Cristo, lá em Mateus 28:19, e não indo ao cumprimento da ordem. Ainda essas pessoas não têm o nome de Jesus Cristo, aquele que perdoa pecado. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, esses títulos não perdoam pecado. Há um só nome, e não há outro nome que perdoa pecados e que salva, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto, vamos ver se está combinando com as Escrituras? Estamos em uma conferência com Deus, para conferir com a palavra, ver onde está diferenciando. Se você foi batizado ainda quando criança, então você ainda não foi batizado. O batismo é para adulto. Jesus disse, Marcos 16, quem crer e for batizado. Um bebezinho não está crendo e nem descrendo de nada. Foi levado para o padre jogar uma aguinha na cabeça dele porque os pais levaram, devido a uma tradição religiosa passada de avô para bisavô, e de tataravô, bisavô, avô, pai, mãe, e vem vindo e chegou em você. Mas não há batismo de criança na Bíblia. Se você me disser, bem, eu fui batizado agora quando adulto, na igreja fulana de tal, e eu te perguntaria, como você foi batizado? Você me diria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu diria que está diferenciando da palavra de Deus. Está diferenciando, estamos conferindo com a palavra, e a igreja primitiva dos apóstolos, cheios do Espírito Santo, com entendimento aberto para compreender as Escrituras, somente batizaram em nome, porque Jesus pediu o nome, e o nome é Senhor Jesus Cristo. Então, amado ouvinte, esse é um momento onde nós estamos em uma conferência com Deus. E agora uma decisão deve ser tomada nessa conferência. Sempre que há uma conferência, é trazido assuntos para ver o que combina, o que diferencia, e é tomada decisões a respeito. E qual decisão você vai tomar a respeito do teu batismo? A Santa Ceia, ministrada por Jesus em João capítulo 13, foi pão puro, pão asmo, sem fermento. Fermento na Bíblia aponta para pecado, malícia, maldade, velha natureza e doutrina errada. Nós vemos isso lá em Coríntios 5. Então o pão é para simbolizar algo puro, ele deve ser puro, não com fermento. O cálice é algo puro para simbolizar algo puro, o sangue de Jesus Cristo, não é anêmico. Então na ceia não é suco, é vinho puro, algo puro. E então o lava-pés. Pão puro, pão asmo, pão puro, vinho puro e lava-pés. E Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, eu, senhor e mestre, se eu, o próprio senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis, olha a ordenança, deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aí eu te pergunto, está conferindo com a Escritura, com a palavra? Você tem tomado da ceia com pão puro, pão asmo, vinho puro, e tem feito lava-pés conforme Jesus ensinou, e a igreja primitiva seguiu fazendo? Ou é diferente? É pão fermentado, biscoito, bolacha, cuca, pão com fermento, é um suco, não é vinho, e o lava-pés não precisa. Aí eu te pergunto, você está seguindo a Deus de acordo com sua palavra, ou você segue o homem de acordo com as suas ideias e as suas religiões? Estamos em uma conferência com Deus. Aí eu te pergunto, você para ouvir uma mulher pregadora, uma pastora pregando a palavra na igreja, atrás do púlpito? Sim, eu tenho parado. Lá na minha igreja tem pastora. Então vamos conferir com a Escritura. Estamos numa conferência com Deus para conferir, para averiguar.
o que combina e o que diferencia com a palavra de Deus. E essa conferência com Deus é de extrema importância. Isso quer dizer a salvação da nossa alma, seguindo a palavra de Deus, firmados no assim diz o Senhor. Então, amado ouvinte, há um grande perigo que se um cego guiar o outro, os dois vão para o mesmo abismo. Então, amado ouvinte, há uma voz para esses dias na palavra de Deus, Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, da Babilônia religiosa, da confusão religiosa desse dia. Quando o pecado tem entrado dentro de igrejas, de denominações, e tem tomado conta, o pecado está ali bem acomodado, bem confortável, bem quietinho, e ninguém diz nada contra o pecado. Deus só quer o coração. Quanto maior a oferta, maior a tua bênção. Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, não fique aí participando dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque breve visitarei esse lugar. Haverá um acerto de contas, e se Deus te encontrar ali dando glória a Deus, aleluia, concordando com o pecado, é ali que a palavra de Deus está dizendo: eu vou te encontrar dessa maneira, contra a minha palavra. Então fique com a palavra de Deus. Amado ouvinte, uma mulher pode dizer: mas eu tenho um chamado para ser uma pregadora, uma pastora. Olha, não foi o autor da palavra que te chamou. Você pode pregar, pular, saltar de um lado para o outro, se arrepiar que nem um gato, mas a palavra de Deus vai estar dizendo para você em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não caiu com a palavra, mas a mulher caiu quando teve a palavra, ela caiu. Então não permito que ela pregue, não use de autoridade, mas ela pode fazer algo sim na igreja, cantar, dar um testemunho, convidar pessoas para o culto, ser uma cooperadora do trabalho, do ministério. Sim, há muito que ela pode fazer. Jesus tinha as mulheres que cooperavam com ele, não como pregadoras. Havia mulheres que cooperavam com Paulo, com Pedro, com Jesus, mas não pregando. No culto tinha um homem pregando lá. Para hoje é a mesma coisa, Deus não muda, a palavra de Deus não vai se adequando com a ideia, essa ideia moderna de servir a Deus em nossos dias. Não está em conformidade com a palavra, está diferenciando. Então não há pastora, bispa, apóstola, obreira, não. Efésios capítulo 4, verso 11, ali estão os ministérios que Deus levantou, dados por Ele. Ele levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, não pastoras, pastores e mestres na Escritura. Nenhuma pregadora. Dos discípulos que Jesus chamou, quantas pregadoras tinha ali? Quantas mulheres? Não, ele chamou homens. Então, se uma mulher hoje trancar o pé, bater o pé e dizer: não, mas Deus usa quem Ele quiser, Ele usou até uma mula, uma jumenta para falar. Ele usou uma jumenta para falar com um profeta teimoso, que não ficou com a palavra de Deus, um teimoso, que foi reprovado o seu ministério. Você vai ver isso lá em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que você está tolerando Jezabel, e tem aí a doutrina dos nicolaítas. E quanto a Balaão, como que ele é lembrado na Escritura? A doutrina de Balaão que jogava tropeço diante dos filhos de Israel, que vinham do Egito rumo à terra prometida, e ali havia um profeta diante do povo, Moisés. Então Deus usou uma jumenta para falar com um profeta teimoso. Mas será que Deus vai precisar usar uma jumenta para falar com você, mulher,
para te apontar a Escritura dizendo: mulher, ó mulher teimosa, Deus disse na palavra dele que ele não quer que você seja uma pregadora, porque Eva caiu com a palavra, então é para você ficar no teu lugar. Não seja aquilo que Deus não quer que você seja. Fique no teu lugarzinho, cante, dê testemunho, convide para o culto, evangelize, mas traga as pessoas para o culto para ouvir um homem pregando. Será que a palavra de Deus não é o suficiente, não basta? Então, amado ouvinte, estamos nessa conferência com Deus para ver alguns pontos, teria tantos, para ver o que combina. Deus diz em sua palavra: é uma abominação, é uma desonra uma mulher que diz que serve a Deus e corta o seu cabelo, enquanto que o varão é uma desonra ele ter o cabelo comprido. E o que diz a tua igreja? Na nossa está liberado, Deus só quer o coração. Não haverá trajo de homem na mulher, nem de mulher no homem, qualquer pessoa que fizer ao contrário é abominação aos olhos de Deus. A mulher vista-se com decência, com vergonha de expor o seu corpo à cobiça de homens, porque se o homem olhar e desejar já cometeu adultério. O que diz a tua igreja? O que diz o teu líder religioso? Amado ouvinte, essa conferência com Deus nessa oportunidade é para ver onde estamos diferenciando da palavra. Nós estamos aqui para te ajudar naquilo que podemos servir de ajuda. Se você aceitar a ajuda da parte de Deus, estamos dispostos. Ligue, faça contato. Estamos aqui querendo o teu bem espiritual. Por isso, nessa oportunidade, chamamos vossa atenção para uma conferência com Deus, para ver, conferir, ver onde está combinando, onde está diferenciando da palavra, e então agora o que é necessário? Tomar uma posição, tomar uma decisão e colocar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus, aqueles pontos que ainda estão fora. Procurar realmente buscar uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Morrer para nós mesmos, morrer para essa vida de pecado, chegar a um novo nascimento, ser cheios do Espírito Santo e estar prontos para a vinda de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que possamos então agora pôr em prática aquilo que nós vimos, examinamos, averiguamos pela palavra de Deus que ainda está faltando em nossas vidas. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.